Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bem-vindos a mais uma videoaula do professor Drico Souza. Nesta aula nós ainda estaremos falando de campos e forças eletromagnéticas. Porém, nesta aula eu quero falar mais especificamente sobre forças sobre cargas elétricas em movimento. Então vocês sabem que quando as cargas elétricas estão em movimento, elas podem estar sujeitas à ação de campo magnético, por exemplo. Um exemplo disso, bem bacana, são as auroras que acontecem no nosso planeta, a aurora boreal e a aurora austral. Essas partículas provenientes do Sol, que chegam em altas velocidades até o nosso planeta, elas são desviadas por meio do campo magnético da Terra. E esse desvio faz com que elas entrem com velocidade maior ainda através dos polos. E ao interagir com a nossa atmosfera, gera aquele efeito de cores bonitos que nós estamos acostumados a ver, ok? Pelo menos nós aqui do Brasil não vemos diretamente, mas já vimos, né, na televisão ou internet, ok? Então, vamos às habilidades dessa aula. Então, as habilidades que vocês deverão desenvolver até o término desta aula são as seguintes: caracterizar a força que um campo magnético exerce sobre cargas em movimento no seu interior, identificar trajetórias de cargas lançadas em campos magnéticos, e eu ainda vou acrescentar mais uma, que é identificar o período que uma carga elétrica permanece dentro do campo magnético, ok? Porque muitas vezes pode acontecer da carga elétrica sair. Logo mais vocês entenderão melhor o que eu quero dizer com isso. Então, prestem atenção. Vamos lá, próximo slide. Então, uma introduçãozinha básica, você tem uma partícula que é lançada numa região onde tem um campo magnético, ok? E a pergunta aqui é o seguinte, ó, o que acontece com essa partícula? Então essa partícula, ela pode seguir a trajetória 1, a trajetória 2, a trajetória 3, a 4 ou a 5. E a trajetória que ela vai seguir vai depender muito de suas características. Que características são essas, professor? Se essa partícula ela é positiva, se ela é negativa, até a massa que essa partícula tem conta. No caso, partículas com massa maior, elas vão curvar um pouquinho mais devido à sua inércia. Então a pergunta é, o que ocorre quando uma partícula carregada é submetida à ação de um campo magnético? Ela pode curvar, ok? Se a partícula for neutra, ela não interage com o campo magnético. O ângulo de lançamento com que a partícula é lançada no campo magnético também faz toda a diferença. Mais para frente nós estaremos vendo isso em detalhes, ok? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa, imagina que você tem uma carga elétrica positiva que é lançada numa região onde tem um campo magnético uniforme. Como vocês podem observar, a velocidade e o campo magnético estão formando o ângulo de 90 graus. Ó. Nós dizemos nesse caso que a velocidade é perpendicular ao campo. Na linguagem matemática nós escrevemos assim, ó. A velocidade ela é perpendicular ao campo magnético, okay? Ou seja, forma ângulo de 90 graus. Bom, a intensidade da força magnética que vai atuar nessa partícula, ela é conhecida como força magnética de Lorentz. Força magnética de Lorentz, devido ao cientista Lorentz, ok? E como que ela é calculada? Força magnética de Lorentz. Ela é calculada da seguinte maneira, ó. Força magnética, que é o F, pode colocar um Mzinho aqui se quiser, é dado por essa expressão, QVB seno de θ, ok? Ou seja, a força magnética é dada pelo produto entre a carga, a velocidade e o campo magnético. Ainda o seno do ângulo, ok? Com que o campo faz com a velocidade. Então, eu vou pegar o marca-texto, eu vou deixar aqui
marcadinho, bonitinho, ó, em amarelo. O amarelo não tá destacando bem, mas tudo bem, não tem problema. Bom, a direção, como eu já adiantei, a direção que a partícula tem, nesse caso específico, ela... Deixa eu pegar a borracha. Já escrevi direção, não preciso escrever de novo. A direção, nós vamos escrever assim, ó. É sempre perpendicular, ou seja, forma ângulos de 90 graus, perpendicular ao campo, no caso, o campo que é representado por B e V, que é a velocidade, ok? E o sentido é dado pela regra da mão direita. Regra que eu já vou explicar para vocês, tá? Regra da mão direita. Também é conhecido como regra da mão direita de Fleming, que é o cientista. Deixa eu ver se eu lembro como escreve. Eu acho que é assim, Fleming. Não tenho certeza, tá, gente? Então, vamos lá. Basicamente, essa partícula, existe um ângulo de 90 graus, como vocês estão vendo, entre V e B, ok? E a força magnética, ela vai atuar em uma direção que também vai ser perpendicular entre B e V. Então, sabendo disso, você pode aplicar a regra da mão direita, que é o seguinte, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar direitinho aí, porque eu escrevi por cima. Mas a regra da mão direita diz o seguinte, ó. O teu dedo indicador representa o campo magnético. O teu dedo médio representa a velocidade. E o teu polegar representa a força. Então, nesse caso que vocês estão vendo aqui, ó, esse caso aqui especificamente, o que você tem? Para onde que vai estar apontando a força da partícula? Pensa no seguinte, ó, o B está para cima. Então, usando a regra da mão direita, ó, B está para cima, certo? O V, ele está, no meu caso, para a direita. Então, ó, V para a direita. Automaticamente, você vai perceber que a força magnética ela dá para dentro, como se ela entrasse no plano do computador. Então, você escreve assim, ó, uma bolinha com um xizinho representando a força magnética, ok? Vou colocar setinha porque ainda é um vetor. Se por acaso o campo tivesse para baixo, daria invertido, obviamente. Ah, mas por que é bolinha com xizinho? Imagina o seguinte, quando você vai representar uma grandeza física, onde essa grandeza física ela está entrando no plano do papel ou saindo do plano do papel, você pode imaginar uma flecha para representar ela. Então, quando você desenha uma flecha, ela tem mais ou menos essa característica, né? Aqui é a pontinha da flecha e aqui é o final, a extremidade com aquelas peninhas. Na extremidade, aquelas peninhas, se você atirar uma flecha, você vai ver a peninha entrando. Então, a gente desenha bolinha com xizinho, certo? E se você está vendo a flecha vindo na sua direção, você vê a pontinha dela. Então, é bolinha com pontinho. Então, ó, bolinha com pontinho é quando está indo na sua direção, saindo do plano do papel, do plano da lousa, do plano do computador. E bolinha com xizinho é quando ele está entrando no plano do papel, ok? Por isso que bolinha com xizinho, a força magnética estaria entrando aqui. Ah, professor, isso é muito complicado. O que dá para fazer? Ó, tem uma outra regra que é conhecida como, também é a regra da mão direita, mas é conhecida como regra do tapa. Como assim, professor? Você usa a tua mão direita e é como se você fosse dar um tapa e a direção desse tapa vai te dizer para onde que aponta a força magnética. Exemplo, ó, mão direita, ok? O teu polegar vai representar a velocidade. A ponta dos teus dedos representa o campo magnético.
E para onde aponta a palma da sua mão, você dá um tapa. A direção para onde o tapa for é a direção da força magnética. Então, exemplo. Ó, nesse exemplo que nós temos aqui, ainda este exemplo, tá, gente? Neste exemplo aqui, o campo magnético está para cima. Então, ó, meus 4 dedos para cima. A velocidade, ela tá para minha direita. Então você faz isso, ó, velocidade para direita, certo? Para onde aponta a palma da tua mão, você dá o tapa, certo? Então, ó, campo para cima, velocidade para direita, você vai dar o tapa e você vai ter o sentido da força magnética, ok? Então é muito simples, é muito tranquilo. Ó, então campo para cima, velocidade. Aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, o B tá para cima, a velocidade tá para lá, o F dá para dentro, né? Então, B para cima, velocidade para lá, deu o tapa, ok. Então, vamos lá. Agora, imagina a seguinte situação. Ó. A partícula, ela entrou no campo magnético, ok? Ela entra numa região do campo magnético e ela sofre a ação de uma força. Então, essa partícula curva. Uma coisa importante que eu não falei, pessoal, deixa eu só voltar aqui rapidinho, é o seguinte, ó. Se a partícula for positiva, você segue essas orientações que eu falei. Se a partícula for negativa, isso daqui vai inverter, tudo bem? Se a partícula for negativa, para onde você der o tapa, ou para onde o teu polegar indicar a força magnética, você inverte. Então aqui a força magnética está dando para dentro, ok? Se a força magnética está dando para dentro aqui, o que acontece? Se a partícula fosse negativa, a força magnética daria para fora, saindo do plano da lousa. Então inverte, ok? Então, uma partícula ela entra numa região onde tem um campo magnético. Feito isso, o que acontece? Você sabe que essa partícula curva, e muitas vezes ela fica em looping, girando aqui. Às vezes ela pode sair, mas tem vezes que ela não sai, que ela fica girando. Independente se ela vai sair ou não, surge nessa partícula uma força centrípeta, ok? E essa força centrípeta é responsável por manter essa partícula no giro. Como vocês estão vendo uma circunferência, essa circunferência ela tem um raio R. E você sabe calcular a força magnética, que é dada por essa expressão, Q VB seno de θ. Como essa partícula está entrando com um ângulo de 90 graus, θ é igual a 90 graus, o ângulo é máximo, ok? Nesse caso que o ângulo é máximo, seno de 90, para quem não lembra, é 1. Então vai ficar F igual a QVB, tudo bem? E esse F, que é a força magnética, ele é igual à força centrípeta, para que a partícula permaneça dentro do campo. A força magnética é igual à força centrípeta. E eu sei que força centrípeta é dada, eu posso escrever aqui agora, né? Força centrípeta é igual a QVB. E eu sei que força centrípeta é dada por essa expressão, ó, mv² sobre R. Tudo bem? Bom, igualando as duas expressões, vai ficar igual a QVB. Observe o seguinte, ó. M é a massa, V a velocidade, R é o raio da trajetória, Q é a carga e B é o campo magnético. Como aqui tem quadrado e aqui tem um só, eu posso cortar. E aí vai ficar como? M V sobre R igual a QB. Eu posso trocar o R com QB de lugar, multiplicando em X,
e escrever dessa maneira: R é igual a m vezes v sobre QB. Ou seja, por que eu quis fazer essa dedução para vocês? Para vocês entenderem como que eu consigo chegar na conclusão do cálculo para calcular o raio da trajetória de uma partícula, ok? Então, esse R que eu estou mostrando para vocês é o raio da trajetória da partícula. Então, esse raio corresponde à circunferência que a partícula faz quando ela entra numa região onde tem um campo magnético, tudo bem? Então, tá aí, ó, o raio da partícula. Uma maneira legal, normalmente quem ensina é os cursinhos, né? Para a gente não esquecer mais dessas fórmulas, é o seguinte, ó. R é o raio, M é a massa, V é a velocidade, Q é a carga, B é o campo. Então a gente diz o seguinte, para não esquecer essa fórmula. Habib me vê um quibe, tudo bem? Então, através dessa analogia, a gente não esquece mais essa fórmula. Mas o legal mesmo é você saber essa dedução, porque mesmo que você esqueça a fórmula, você vem pela dedução e você chega nela, daí você não esquece nunca mais. Bom, dando continuidade agora, imagina a seguinte situação, ó. Uma partícula ela é lançada obliquamente às linhas de campo. Então, o que acontece com essa partícula? Como ela está num ângulo aqui, por exemplo, de 45 graus, aqui você vai perceber que a velocidade tem duas componentes. Tem a componente V1 e tem a componente V2. Ao mesmo tempo que essa componente V1 ela quer permanecer aqui na direção horizontal em movimento uniforme, a componente V2 quer permanecer nessa direção vertical em movimento uniforme. A soma dessas duas composições, quando a partícula entra no campo magnético, faz com que ela entre espiralando no campo magnético. Então, num ângulo diferente de 90 graus, a partícula entra espiralando no campo magnético. Agora, imagine a seguinte situação. Eu quero calcular o período, que é o tempo que essa partícula demora. Vou fazer de branco, que eu acho que destaca um pouquinho melhor, gente. Que é o tempo que essa partícula demora para dar uma volta completa na circunferência. Tudo bem? Então, eu tenho uma partícula positiva que está entrando aqui numa região de campo magnético. Tá? A força centrípeta em direção ao centro da circunferência. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou partir do mais básico, tá? Eu sei que a velocidade que a partícula tem é dada por essa expressão aqui, ó, ΔS sobre ΔT. Isso daqui vocês aprenderam lá no primeiro médio, ok? Mas o que é ΔS? ΔS corresponde ao deslocamento que a partícula executa quando ela faz essa circunferência completa, ok? Então, uma volta completa dessa partícula na região do campo magnético corresponde a uma circunferência, que lá da geometria eu sei que é 2π vezes o raio, certo? E se a partícula dá uma volta completa, na física nós dizemos que ela executou um período, que é chamado de t, ok? Como eu quero calcular o período, eu vou trocar o v e o t de lugar. Então vai ficar assim, ó, t é igual a 2π vezes o raio, tudo isso dividido por v. Mas o que é R? Eu já sei calcular. O R lá atrás, a gente aprendeu que é dado por essa expressão, ó, Habib me vê um quibe, mv sobre QB. Então agora eu vou trocar. Então vai ficar assim, ó, período é igual a 2π sobre V. Ó, eu vou escrever em duas equações, mas poderia ser na mesma. É igual a mv sobre QB. Olha que legal, ó. Esse V pode cortar com esse V. Sobrou o quê? Período é igual a 2π vezes m, que é a massa, dividido por QB. Tá aí o período da partícula. Olha que interessante, pessoal.
Então agora eu já sei calcular quanto tempo ela demora para executar uma volta completa. Deixa eu só arrumar aqui. Vou deixar aqui marcadinho para vocês, mais uma fórmula. Essa daqui, infelizmente, eu não tenho nenhum truquezinho para vocês lembrarem não, tá? Depois, se vocês tiverem algum e quiserem deixar nos comentários, talvez numa próxima aula eu acabe comentando com os alunos. Mas o legal mesmo disso, pessoal, é você entender como que se chega nessa fórmula, né? Esqueçam essa ideia de querer ficar decorando tudo. Algumas fórmulas a gente usa tanto que acaba decorando, mas o bacana da física é você entender o que está acontecendo, né? Quando você entender isso, aí sim você pode falar que você está entendendo física. Pegar uma fórmula pronta, aplicar num exercício e resolver, não é entender física. É serviço mecânico. Sabe? Aquela pessoa que trabalha sem olhar para os lados, ela vê o exercício, vê os dados, joga na fórmula e aplica. Muitas vezes sem nem saber o que está fazendo. Tomem cuidado com isso, pessoal. Evitem esse tipo de coisa, porque esse trabalho mecânico você tende a esquecer. E quando você entende o conceito, esse conceito fica gravado na sua memória. E dificilmente você esquece, tudo bem? Continuando. Bom, aqui eu vou colocar um exemplo. Ó, um elétron penetra num campo magnético. Vamos deixar anotadinho aqui que está um pouquinho fraquinho. Uniforme, cujo vetor indução magnética tem intensidade B igual a 5 vezes 10 a menos 4 Tesla, que é a unidade de campo magnético. Com velocidade V igual a 3,2 vezes 10 elevado a sexta metros por segundo. Tá aí, ó. Pelo orifício O de um anteparo, conforme a figura. Considerando que o elétron tem a massa m igual a 9 vezes 10 a menos 31, essa é a massa do elétron, se você pesquisar em qualquer lugar você vai encontrar isso, e carga Q igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é a carga do elétron, determinar. Então, peraí, deixa eu colocar aqui a figura. Ó, o elétron entrou no campo magnético, o campo magnético está entrando, tá? O campo magnético está penetrando. A velocidade está para cá. Lembra que o elétron é negativo, tá? Então, para onde que esse elétron vai curvar, se você fosse aplicar a regra da mão direita? Ó, vou usar a regra do tapa, tá? Ó, campo magnético entrando no plano, velocidade para cima. Quando você dá o tapa, a tua mão ela vai para a direita. No meu caso aqui da minha tela, para a esquerda. Só que eu vou precisar trocar de cor, porque no branco não vai sair. Então o elétron vai fazer isso, ó. Por ser uma partícula negativa. Se por um acaso ele fosse uma partícula positiva, ele faria o sentido contrário, tudo bem? Então observa que aqui tem uma circunferência de raio R, tá? E ele tá, na verdade não é uma circunferência completa, porque é metade de uma circunferência, ok? Então ele entra, faz metade de uma circunferência e sai. Legal. Será que o azul fica bom? Deixa eu ver. Acho que dá. O que ele quer? Vamos lá. O raio da trajetória descrita pelo elétron. Bom, então vou usar a fórmula aqui, ó. O raio, não preciso deduzir novamente a fórmula, nós já vimos lá atrás, mas é a massa vezes a velocidade dividido pela carga vezes o campo. Agora eu vou trocar as letras por números. Ó, o raio, eu quero saber. A massa, 9 vezes 10 a menos 31. A velocidade, 3,2 vezes 10 a sexta. A carga, 1,6 vezes 10 a menos 19. E o campo, 5 vezes 10 a menos 4.
Ó, só a gente fazer essa continha aqui, que a gente já chega no resultado. Ó, vou fazer um tracinho aqui, para continuar, vamos lá. Então, raio, 9 vezes 3,2 vai dar 28,8. 28,8. 10 a menos 31 com 10 a menos 6 dá 10 a menos 25. 25 com 6 é 31, ok? Estou somando os expoentes aqui, só que lembra que esse cara aqui é negativo. 1,6 vezes 5 é 8. Não vou colocar 8,0 para não confundir alguns alunos, mas seria a notação mais correta, tá? 10 a menos 19 com 10 a menos 4 dá 10 a menos 23. Agora, vou finalizar. 28,8 dividido por 8 dá 3,6. 10 a menos 25 dividido por 10 a menos 23, repete a base, subtrai os expoentes, como de baixo é negativo, menos com menos é mais. Então fica menos 25 mais 23, 10 a menos 2. Em que unidades eu estou trabalhando? No SI, que é Sistema Internacional. Portanto, o meu raio deverá ser dado em metros. Então tá aí, ó, 3,6 vezes 10 a menos 2 metros. Olha que legal, gente. Você vê que é uma conta que você faz até que rapidinho, né? Depois de pegar o jeito. Ó. Tá aí. Ficou meio escuro, o azul não ficou legal não. Acho que o melhor é o branco mesmo. Até na lousa, quando você vai escrever de azul, nunca fica legal, né? Mas tudo bem. Eu acredito que dá pra vocês verem. Bom, continuando agora. Tem letra B. Ó, na letra B veio aqui para cima, não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas eu vou ler e vou fazer no próximo slide, tudo bem? O tempo que leva o elétron para sair do campo magnético. Então vamos lá. Eu quero saber o tempo, então eu estou me referindo ao período. Ó, vou tirar o azul. Não. Caneta. Deixa eu pegar o branco aqui. Então lembra, ó, a gente já descobriu como calcula o período, já mostrei para vocês. Então, ó, o período é dado por essa fórmula, 2π, deixa eu colocar B aqui para não confundir, vezes M sobre QB. Então, período, ó, vai ser 2, você sabe que π vale 3,14. A massa é a massa do elétron, que é 9, deixa eu só voltar lá, 9 vezes 10 a menos 31, 9 vezes 10 a menos 31, dividido pela carga, que é a carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19, vezes o campo magnético, que é 5 vezes 10 a menos 4. Peguei lá do exercício, tudo bem? Então, fazendo continha agora, 2 vezes 3,14 dá 6,28, vezes 9 vai dar 56,52. 56,52 vezes 10 a menos 31. Ok? Continuando, 1,6 vezes 5 dá 8. 10 a menos 19 com 10 a menos 4, perdão, vai dar 10 a menos 23. Fazendo a divisão, 56,52 por 8 vai dar 7,06 vezes 10 a menos 31 com 10 a menos 23, 10 a menos 8.
10 a menos 8 segundos. Observa que é um tempo muito pequeno, né, gente? Só que ainda tem um porém, ó. Deixa eu mostrar um detalhe aqui no exercício, talvez vocês não tenham prestado atenção. Essa partícula, está em branco, ela não executa um looping completo, ela executa metade de uma volta. Portanto, o meu período também será metade. Então, na minha resposta, o meu período vai ser período... Esse é o período total, né? Como eu estou pegando apenas metade, 7,06 vezes 10 a menos 8 segundos, dividido por 2. Eu estou pegando apenas metade. Então, meu período vai ser 7 por 2 dá 3,5. Olha, vai estar mais para 3,5 do que para 3,6, né? Porque é 0,6. Não chega nem a 7,1. Então, vai dar aproximadamente 3,5 segundos, né? Vezes 10 a menos 8. 3,5 vezes 10 a menos 8 segundos. Esse é um valor mais aproximado. Tudo bem? Então, esse é o tempo que a partícula demora para dar essa meia volta, né? Entrar e sair do campo magnético. Tudo bem? Pessoal, ó, uma coisa importante. Quando a partícula entra perpendicularmente ao campo magnético, perpendicularmente não, paralela ao campo magnético, a força magnética sempre vai ser zero, tudo bem? Ó, deixa eu mostrar um exemplo bem rapidinho para vocês, só para finalizar, porque isso eu não falei. Ó, imagina a seguinte situação, ó. Você tem um campo magnético, esse campo magnético ele é uniforme, tá? Imagina que isso aqui está retinho. Eu pego uma partícula positiva, carga Q, lanço ela aqui com velocidade V. Observa que ela está paralela ao campo magnético, certo? Ela não está perpendicular. Quando você vai calcular a força magnética, você usa essa expressão, QVB seno de θ. Mas se por um acaso o teu ângulo entre o campo e a velocidade for zero, vai ficar como? Força magnética é igual a QVB vezes o seno de zero. E seno de zero você sabe que é zero. Qualquer coisa que multiplica zero é zero. Isso implica que a força magnética é zero. Ok? Então, ó, essa informação é importante. Como eu não comentei, eu resolvi comentar no finalzinho, para o caso de repente vocês pegarem algum exercício que trate disso. Embora, se você aplicar e você entender o conceito, você chegaria nessa resposta naturalmente. Mas de qualquer forma é sempre bom a gente prevenir, né? Então tá aí, tudo explicadinho. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigado por mais essa videoaula, eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem alguns errinhos, né? A gente sabe que ninguém é perfeito. Mas de qualquer forma, espero vê-los brevemente em sala de aula. A gente não sabe ainda em que pé estão as coisas, mas não desanimem. Percebi que tem alguns alunos desanimados. Continuem aí com bastante foco, bastante atenção, e se precisarem, pode me chamar. Não esqueçam de compartilhar. Gostaria de pedir para que vocês mandassem esses vídeos nos grupos de WhatsApp da sala de vocês, para ver se os colegas se animam um pouquinho mais e resolvem fazer as atividades, tudo bem? Um abraço a todos e fiquem com Deus. Muito obrigado. Até a próxima.